Olá para você que nos acompanha em todo o Brasil nas plataformas que distribuem a Pix TV. Está começando mais uma edição do Estúdio 1. Comigo, a Maeve. Olá, pessoal. Olá, Thiago. Hoje o nosso convidado aí tem um codinome bem diferente, né? Sim. Doutor Arquétipo. Vamos, tá curioso para saber quem é, né? Nosso amigo Reginaldo, seja bem-vindo aqui ao Estúdio 1. Obrigado, Manu, Thiago e a todos que nos acompanham. É muito bom estar com vocês aqui nesse episódio. Bem-vindo. Obrigado. Reginaldo, eu queria então que começasse explicando um pouquinho pra gente, pra nossa audiência, né? Pra quem não é da comunicação, a gente já é familiarizado, né? As primeiras disciplinas de jornalismo, teoria, se fala de arquétipos, estereótipos, né? Mas para quem não é da área, a gente precisa explicar um pouquinho, né? De forma mais sintética, obviamente, o que é o arquétipo para a gente entender o que o doutor arquétipo quer vender, né? Boa. Doutor, porque eu defendi recentemente a minha tese de doutorado, onde eu defendi que arquétipos vendem, né? Então, estudei psicologia, antropologia e trouxe para a área da comunicação, pensando em narrativas de vendas no digital, como que imagens arquetípicas impactam nesse processo de vendas. Então, quando a gente pensa em arquétipos, né, a gente vai olhar para o inconsciente da humanidade, vai olhar para aquela primeira sensação de medo, por exemplo, que o ser humano teve, e ele, a partir daquilo, ele gerou um entendimento sobre esse medo, e esse gerar, expressar esse medo, ele foi expresso através de imagens. Essas são as imagens arquetípicas do medo. E aí tem-se um arquétipo do medo nesse processo, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, esse carinho, esse afeto da mãe para uma criança, né, que está presente em todas as culturas, temos o arquétipo da grande mãe, que é a representação, a expressão humana em relação a esse sentimento, a esse afeto e como que ele é representado. E aí nós vamos ter esse afeto expresso em diferentes culturas, em diferentes tempos, e aí nós temos o arquétipo da mãe. O arquétipo do vilão, que é essa representação que o homem tem sobre a morte, sobre o que lhe causa mal, sobre o que ele não entende, sobre a escuridão. E aí ele vai gerar narrativas, expressar o seu entendimento disso através de imagens. E aí nós temos a imagem do arquétipo do vilão, que vai dar origem aí à jornada do herói e tudo mais que a gente vai falar ainda no episódio. Legal, e para vender tem que entender, o marketing já utilizava isso, essas figuras, né? A Manu que é publicitária, Sempre. já utilizava essas ferramentas para vender algum produto? Sim, os primeiros estudos que tiveram para a criação e entendimento de marcas olharam para a jornada do herói. Se me permitem, eu quero voltar um pouquinho no tempo para explicar essa parte da teoria, tá? Então nós vamos ter um mitólogo, chama-se Joseph Campbell, que vai olhar para as narrativas da humanidade, para os mitos que a humanidade expressou em relação a esses arquétipos e vai encontrar fragmentos de histórias onde em cada história dessa vão ter personagens que vai ter o vilão, vai ter o herói, vai ter aquela pessoa que ajuda, vai ter um auxílio para essa pessoa. E aí ele começou a perceber, através da mitologia comparada, que há esse tipo de construção narrativa semelhante em vários tempos e em várias culturas. A partir disso, ele formulou um estudo, formulou uma teoria que ele chama de herói de mil faces. O que é o herói de mil faces? É um único herói que ele muda de rosto dependendo da cultura. Ou seja, a jornada é a mesma, a jornada que acontece na Austrália, na Ásia, na Europa é a mesma. O que muda é o nome da pessoa, o nome do personagem, enfim, a cultura local, mas a narrativa como um todo ela está presente nesse modelo que ele chamou de monomito. Único mito que se repete e se atualiza. Quando ele trouxe esse estudo, nós tivemos um outro pesquisador que trabalhava no cinema, que ele construiu a partir desse estudo a jornada do escritor, que aí surge o termo jornada do herói, que aí ele vai reduzir os 17 passos que são construídos por Campbell em 12 passos mais práticos, levando essa mesma construção narrativa que foi possível de observar nas narrativas míticas para a construção de narrativas para o cinema. E aí nós vamos ter Christopher Vogler trazendo esse processo de construção narrativa, pensando numa jornada do herói com ápice e tudo mais, para que os filmes possam ser utilizados utilizando isso. A partir daí nós vamos ter outros estudos que vão olhar para esses 12 arquétipos identificados na jornada de Christopher Vogler, aí sim já a jornada do herói e não o monomito de Campbell, nós vamos ter esses 12 arquétipos sendo interpretados em marcas, em empresas. E aí foi possível... Que é o caso do Carl Jung, né?
que ele também tem a base dos 12 arquétipos. Também, Carol, Mark Pearson, vários autores vieram trazer esse olhar, né? E aí, muito legal a tua percepção, por quê? Porque a partir do momento que se criou a teoria do monomito, a gente tem uma base para se espelhar. E foi isso que eu fiz na minha tese. Eu olhei para a teoria do monomito, olhei para o Christopher Vogler, olhei para outros autores e fui identificar. Peraí, se eu estou conseguindo fazer o que os antigos fizeram nessa construção narrativa da mitologia, estou conseguindo fazer isso no cinema, estou conseguindo fazer isso para entender as marcas, para entender como que elas são construídas e como que elas se fortalecem no mercado. E se eu usar isso para ativar nas pessoas determinado personagem? E aí vem a proposta da minha tese, que é a ativação do arquétipo do mentor em narrativas digitais. Aí eu fui olhar para o digital, fui olhar para o social a partir disso. Então, quando a gente tem, por exemplo, essa construção narrativa para fortalecer uma determinada marca, tudo bem, eu estou olhando para a narrativa daquela marca. Agora, quando eu olho para essa construção narrativa para levar alguém à ação, eu não só preciso que aquela marca tenha essa narrativa construída, mas que ela tenha esse poder de sedução para fazer a pessoa que está do outro lado agir conforme aquele princípio. Então, por isso vem a provocação da ativação do arquétipo. Dentro do nicho de vendas, né? Dentro do nicho de vendas, em qualquer nicho de vendas, para qualquer produto. Dependendo do produto, dependendo da marca, e cria-se uma correlação, onde eu chamei de conexões arquetípicas, conexões narrativas com ativação do arquétipo, onde eu não preciso ter toda a jornada completa, mas eu preciso identificar qual é o arquétipo que mais se aproxima daquela empresa para construir uma narrativa para que ela possa ativar no consumidor dela, ou um arquétipo da amante para construir uma sedução, ou o arquétipo do cara comum, como estou aqui hoje. Estou vestido com uma roupa simples porque eu quero que as pessoas se identifiquem comigo. Isso é uma construção narrativa, por exemplo. Sim. Legal que a psicologia, né, também trabalha nessa pegada de o bonzinho, o cuidador, né, e tem meio que uma ligação com esses personagens também, com esses públicos, né, que os arquétipos buscaram identificar, né. Certamente quando foi estudado isso, né, eles perceberam essa identidade, porque cada ser humano tem tipo, tu se identifica às vezes com a pessoa, ela tem um perfil parecido, né? E ela tá dentro daquele quadro que a psicologia trabalha. São vários, não lembro agora, eu lembro do bonzinho e do cuidador, né? Que é aquele que gosta de cuidar de todo mundo. Vários. O bonzinho é aquele, que tudo pra ele tá bom, né? E a psicologia trabalha muito nisso pra perfilar as pessoas, né? Perfeito. E legal tu ter mencionado, porque, por exemplo, assim, dentro do meu... Eu trabalho na comunicação, e dentro do meu trabalho eu consegui, antes mesmo de defender a tese, olhar para empresas ao qual a gente tem parcerias e tentar trazer essa construção narrativa para essas empresas. Então, eu venho do veículo rádio, e o veículo rádio ele tem uma possibilidade de engajamento muito forte. Só que esse engajamento ele precisa ser construído, essa narrativa precisa ser construída. Então, o que a gente faz? Além de ter os spots institucionais mais práticos, voltado para essa ativação do arquétipo, a gente também precisa levar o nosso cliente do rádio para esse universo, construir essa narrativa, esse spot, esse texto, para que isso tenha um alcance, para que não fuja muito do nosso entendimento enquanto narrativa de marca. Então, isso foi muito importante porque a psicologia ela vai tratar, né, além das nossas dificuldades enquanto ser humano, mas ela vai nos permitir olhar para esse ser humano com potencial. Então, dependendo da maneira que você se porta, nós vamos ter uma psicologia comportamental. Dependendo da maneira que você se veste, nós vamos ter talvez uma psicologia das cores para impactar esse processo. Quando a gente traz arquétipos para o diálogo, a gente está indo além da nossa percepção visual ou da nossa percepção de entendimento. A gente está indo para o inconsciente das pessoas, construindo uma narrativa. E aí tem que ter muito cuidado com essa construção, porque pode levar as pessoas ao erro, mas construindo uma narrativa onde isso vai ativar no inconsciente. Sem perceber, a pessoa já gosta de você, já compra de você, isso é muito que automático, ela não vai nem percebendo e ela vai sendo seduzida por aquela narrativa. Eu acho que a gente pode tentar exemplificar, porque algumas pessoas não têm... A gente tá no meio da comunicação, a gente entende. Mas algumas pessoas talvez não identifiquem. Por exemplo, a Harley Davidson é um arquétipo totalmente fora da lei, né? O que a gente chama um cara que quebra as regras, que sai fora da curva, digamos assim. E aí, por exemplo, a Dove, que é uma empresa inocente, delicada, amante. Eu acho que para as pessoas entenderem como isso é aplicado nas marcas, né? E até te fazer uma pergunta, por exemplo.
a gente trabalha com branding, com posicionamento de marca, e a marca escolhe um determinado arquétipo. Não necessariamente precisa ser único, exclusivo, pode ter algumas mesclagens de arquétipos, mas nesse arquétipo narrativa, tá falando de narrativa, né? Não de marca. Como que acontece esse conflito? Porque de repente você quer trazer para uma narrativa em algum momento de uma campanha em específico, alguma ação específica, e como ele conversa, esse arquétipo externo conversa com o arquétipo definido da marca? Excelente pergunta. E com essa pergunta eu vou conseguir exemplificar o que é basicamente a minha tese. Quando a gente olha, por exemplo, para a Harley Davidson, a gente tem o arquétipo do fora da lei e do rebelde. Né? E aí é muito ligado à marca. Só que nós vamos ter aí também, na ativação do arquétipo, o arquétipo do herói. Ou seja, a pessoa vai querer viver aquela aventura. A pessoa vai querer ingressar naquela jornada. A pessoa vai querer estar vivendo aquilo que a Harley Davidson propicia. Quando a gente leva para a construção narrativa, onde a gente constrói conexões arquetípicas com o arquétipo do vilão, por exemplo, eu vou trazer um case nosso que a gente trabalhou. Nós temos uma empresa de consultoria ambiental. E aí a gente faz todo um processo de instrução dessa narrativa para essa empresa. A cada 15 dias a gente muda a narrativa conforme o arquétipo. Então, por exemplo, teve 15 dias que era o arquétipo do vilão. Como é que ela vai construir esse arquétipo do vilão numa empresa de consultoria ambiental? Nós vamos construir que ela vai apresentar os problemas que as pessoas enfrentam no meio ambiente e ela vai surgir como uma solução. Então existe queimada, existe desmatamento, existe poluição, e aí ela traz essa construção narrativa, traz a conexão narrativa para o diálogo e se apresenta como solução. Então, ela atrai para entender o que é essa dificuldade, ela dialoga com as pessoas que têm essa dificuldade e, no final, ela chama a pessoa para comprar o produto dela. Isso é narrativa de venda com ativação de arquétipos. Não sei se agora ficou mais claro. Não, com certeza. É só por essa alusão, né? Porque a gente teria um choque, digamos assim, né? Do cara que tem um fora da lei, de repente ele colocar uma narrativa de cara comum. Tem que ter uma conexão boa, tem né? Que ter. E olha como a gente conseguiria usar o exemplo da Harley Davidson para trazer o arquétipo do inocente, por exemplo. Nós tivemos recentemente algumas cheias em algumas cidades. E se a Harley Davidson ela quiser construir um projeto social para aquela comunidade? Nós temos a narrativa construída do inocente. Não muda o que é a marca, né? Não muda a imagem da rebeldia que tem no arquétipo de marca dela, porém ela consegue fazer pequenas conexões narrativas que vai gerar naquelas crianças, no futuro, um desejo de ter uma Harley Davidson. Porque ela foi amparada no momento que ela mais teve dificuldade. Então é uma construção narrativa que entra no inconsciente. Sem que a pessoa saiba, 30 anos depois, ela está comprando o produto. Por isso que é muito comum as pessoas mais antigas, né, cismarem numa marca só, né? Ou comprar, eu quero produto tal da marca X, se não tem ela nem compra. Porque às vezes no subconsciente dela tem algo do passado que ficou marcado, né? Involuntariamente, mas ficou e ela... eu não estou falando questão de qualidade, né, gente? Estou falando questão que às vezes existem similares tão bons quanto e a pessoa continua insistindo em adquirir aquela marca, né? Sinal que esse trabalho foi bem feito do marketing, né? Bem feito. Temos, por exemplo, vou claro. falar aqui uma palavra, qualquer coisa, vocês colocam um pi aí, tá? Mas nós chamamos a palha de aço com o nome de... Bombril. Mas não é Bombril, é a marca. Sim, a marca. Só que isso tá... Cotonete, né? Cotonete é a haste de limpar o ouvido. Isso. Então, assim, o processo de branding, ele foi tão construído que E aí nós vamos ter o quê? Talvez aí a gente possa identificar alguns arquétipos nessa conexão. O arquétipo do cara comum, que é o quê? Todo mundo usa. Então, é o arquétipo do cara comum. Então, eu costumo comprar as coisas que eu sei que as pessoas já compraram e já tiveram... Então, vou comprar algo na internet. Eu vou lá numa plataforma que me diz, né? Reclamem nessa plataforma. Né? Se tem recomendação e tudo mais. Sim. E aí eu consigo me aproximar desse produto porque eu tenho pessoas que também consumiram esse produto. Sem que eu perceba, eu estou ativando, eu mesmo, ao fazer a busca, o arquétipo do cara comum. Então, é meio louco, assim, é uma teoria um pouco complexa, mas quando a gente consegue
tratar dela no dia a dia para essas construções narrativas, a gente percebe que é mágico isso, o poder que essa construção tem. Então a gente olha sim para o branding, para a marca, mas essa construção de marca ela só aconteceu porque houve anteriormente a isso a conexão narrativa com as pessoas, com essa ativação de inúmeros arquétipos. E a gente fala também dessa parte de arquétipos, né? É uma ferramenta poderosa de manipulação de comunicação, de posicionamento. Total. Total, né? As pessoas não sabem. Acho que a gente tá abrindo uma caixa aqui preta que ninguém tava sabendo desse rolê aqui. Mas é basicamente uma conexão muito profunda, né? Que tu vai começando a criar conexões. E antes de depois eu falar um pouquinho mais sobre o digital, acredito, já ingressando, uma dúvida que eu tenho que até a Recoeiro, não sei se você conhece, eu sei porque meu TCC também foi um pouco sobre isso, lá falando com o Thiago, eu tenho um pouco de referência sobre isso. Ela fala muito sobre as conexões em rede e que como elas conseguem gerar uma determinada de profundidade. Vai a partir também do usuário permitir que ele se conecte de uma forma mais profunda, né? Não só superficial. O arquétipo ele tem esse poder, né, de ativar uma comunicação mais profunda também no digital, ou ele é mais na comunicação como um todo? Adorei a tua pergunta, e vamos lá, por que eu falo isso? Porque o digital nos permite olhar o fragmento da narrativa. Naquele momento determinado, o criativo ele me dominou e eu fiquei fisgado, mas ao mesmo tempo, se eu dou aceite e continuo acompanhando aquela narrativa, todo dia eu vou tendo uma pílula de uma narrativa, Então, quando a gente olha um mês dessa narrativa, ou quando a gente olha 6 meses ou um ano, como eu fiz na minha tese, dessas narrativas, a gente vai olhar o quê? O poder dessa construção. Então, periodicamente, isso pode construir para uma determinada ação ou para outra determinada ação. Então, quando eu dou um aceite numa rede social ou quando eu dou um aceite lá, baixando um material criativo, um e-book ou alguma coisa, eu entro num fluxo de diálogo. E aí, a venda é isso, né? Eu vou atrair alguém através de uma publicidade, uma mídia paga ou de um vídeo que viralizou. Vou atrair alguém. E aí eu vou dialogar com essa pessoa. Pode ser na própria rede social, nos stories, ou no bate-papo que a gente chama para uma live, ou num podcast como esse que a gente está vivenciando agora, ou pode ser num fluxo de e-mails que é compartilhado diariamente ou semanalmente. E aí, nesse momento em que eu já tenho um diálogo, a pessoa já me conhece, é onde eu chamo para que ela efetue a compra. E eu converto isso numa compra, né? Então, a gente tem uma mudança de paradigma no processo de vendas. No digital, hoje, as pessoas não querem mais ser interrompidas. Elas querem que tu saiba o que ela precisa e que tu apresente. E muitas vezes, e aí depois a gente vai falar do arquétipo do explorador, as pessoas estão buscando essa solução. E tem isso no digital para elas. E vai dessa construção narrativa conquistá-las para esse fluxo de diálogo ou não. E também construção de comunidade, né? Pertencimento a uma comunidade, né? Tem vários... eu vi porque ele estudou vários players, assim. Mas a maioria deles tem esse senso de comunidade, né? Eles criam uma linguagem própria, um elemento, né? Que é pra buscar aquele público, né? Exatamente. Por exemplo, o Paulo Cuenca tem a Bezelha, né? Tem vários... O Carneiro também, ele usa várias coisas, assim, que eles trabalham muito bem o senso de comunidade. E quando a pessoa entra nessa narrativa, né? Ela entra nesse arquétipo de comunicação, ela faz parte como um todo. E às vezes nem sabe. A pessoa tá no meio da comunidade e às vezes nem se toca o quão grande aquilo é, né? Naquela comunicação. E é o arquétipo do cara comum. Por que é o arquétipo do cara comum nesse momento? Porque se eu falar aqui em branding, como você mencionou, só quem está na comunidade do marketing vai saber o que é branding. Sim. Se eu falar aqui de arquétipo, só o pessoal da psicologia ou que estuda marketing vai saber o que é. Então, você que está nos assistindo agora, você agora faz parte da nossa comunidade também, porque a gente apresentou um termo. Então, vamos imaginar o seguinte, nós temos aí os gurus do marketing, onde eles trazem fórmula de lançamento, que é um processo onde eu coloco o potencial comprador num fluxo de diálogo. E aí eu chamo ele para uma transmissão ao vivo, apresento um produto. De graça. Exclusivo. Desvendando os mistérios da internet. Você agora não será mais manipulado. E o legal é isso, porque assim, ó, a gente fala fórmula de lançamento, quem estiver ouvindo, na hora vai saber de que comunidade é. Quem não estiver ouvindo, quando for pesquisar e ingressar nessa comunidade, e ele vai perceber, mas várias pessoas sabiam que isso existia, só eu que não. Isso gera pertencimento, isso gera ativação do arquétipo do cara comum. Você gosta de pertencer a algo.
mesmo que você não saiba, mas você gosta de pertencer a algo. Isso é ativado em você. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter essas pessoas se apresentando como mentores, porque elas são capazes de, com uma fórmula mágica, te apresentar o caminho da jornada para o sucesso. E aí você quer ser o herói da própria jornada. E aí eles ativam em você o arquétipo do herói, porque eles apresentam para você a narrativa do arquétipo do mentor. E aí você é seduzido sem que você perceba pelo seu próprio inconsciente. Você vai dando aceite e botando o cartão de crédito porque não sabe nem por comprou e não sabe por quê, mas tá lá. Se o nosso podcast sair do ar, não foi culpa minha. Foi seduzido. Porque quiseram trazer ele, eu falei que não ia dar certo. Então tudo tem um porquê, né? As pessoas, mas às vezes a própria pessoa sabe que tem ali, principalmente nesse de lançamento que tu falou, né? Eu vejo muito isso, né? Tipo, será que todo mundo, a maioria, não sabe do que se trata, o que vai ter depois é de graça e vai aprender, eu vou te ensinar tudo. E muita gente vai, é que é o funil, né? Claro, sim. Nem todos passam para a próxima fase, né? Mas será que mesmo alguns que passam para a próxima fase, por exemplo, que aceitam participar da segunda live para depois comprar o curso, sei lá, qualquer lançamento que for, uma boa parcela não sabe que realmente está sendo levada para esse modo de compra, de finalizar a compra? Talvez saiba, mas vamos imaginar o seguinte, né? Você precisa dar uma guinada na sua vida. E aí surge uma narrativa como um passe de mágica, e aí o arquétipo do mago, com uma solução que você vai poder mudar todo o seu universo, e aí você pensa assim, vou poder ajudar minha família, né? Tô passando dificuldades e eu vou comprar esse curso. Só que, é muito caro, mas aí como você tá ali querendo o curso... Já tem um desejo, então, de querer, já né? tem o desejo. Já despertou em você. Eu acho que a fórmula em si, do passo a passo, já tá bem clara pra todo mundo como funciona. Mas, como ele falou, a narrativa, ela vai te pegando aos pouquinhos, entendeu? A palavra certa... o gatilho mental certo, né? Isso. Da pessoa tá ali. E, beleza, eu sei como é que é o processo, mas eu aceito o processo, sabe? Sim. Isso, porque você foi seduzido pela proposta, né? E aí vamos imaginar o seguinte, a gente falou até em fórmula de lançamento, mas é para tudo. Você entra num supermercado e você entra em determinado corredor. Por que a maior parte dos supermercados eles têm o corredor semelhante? Por que o açougue ou a padaria é lá no final? Para que eu faça a jornada. Para que eu caminhe por esse supermercado e isso vai despertando o desejo em mim. Então eu olho para o lado e vejo uma embalagem que tem essa narrativa que me conquista, né? Às vezes, porque as pessoas dizem, não entre no supermercado se estiver com fome. Porque o seu desejo de consumir com fome é muito maior. Você está muito mais propenso a se entregar ao seu inconsciente. E o trabalho belíssimo das embalagens que seduzem também, né? Também. E aí a gente pula do brand, vai... Enfim, é um universo muito mágico, assim. Então, nós vamos ter vários arquétipos que podem ser ativados nessas construções narrativas. Desde o arquétipo do cara comum, do arquétipo do herói, do arquétipo do vilão. Do governante também é bem popular também, né? Do governante. Do CEO, da pessoa que, né, dono de empresa, que vende toda a narrativa de curso também deles, né? E se a gente for olhar, assim, nós temos uma rede social que é o arquétipo do governante total. Sim. O LinkedIn. Nós temos uma rede social que é o arquétipo do bobo da corte, o TikTok. Nós temos uma rede social que é o arquétipo do cara comum, o Facebook. Nós temos uma rede social que é o arquétipo do amante, que é o Instagram. Se a gente for parar para pensar, né? Olha só, faz sentido, né? A gente tem... Total, né? É que essa construção narrativa, ela tá tão presente que a gente não para analisar. Claro, eu consegui parar para analisar porque eu tive 4 anos para me debruçar sobre influenciadores. Só que é algo que a gente não pensa no dia a dia. Por isso que ativa o nosso inconsciente. Claro que eu não vou sair por aí pensando, esse outdoor ativou o meu arquétipo do mago. Não, quando você vê, já foi conquistado, já foi seduzido, já entrou na narrativa, já ligou para a empresa, já está no diálogo, já até comprou o produto, sem perceber. Esse é o poder da ativação do arquétipo, né? E nesse estudo aí, levou 4 anos para estudar tudo e o doutorado foi em 1 ano, é isso? Não, os 4 anos do doutorado. Esse tempo tu estudou algumas redes sociais, algumas empresas. E tu já identificou nelas, utilizando alguma dessas ferramentas, tipo assim, o marketing daquela empresa já estava preparado para isso? Ou tu viu que tinha alguns indícios, mas foi tipo chute, sei lá? Natural, assim?
Eu não sabia qual ia ser o resultado, mas eu analisei as empresas internamente, no meu ambiente de trabalho, né? Eu trabalho com a comunicação. As empresas que anunciavam no veículo que tu trabalha. Isso, mas para entregar a tese, eu estudei 4 influenciadores. Eu estudei o Pablo Marçal, que aí ativou nessa Aquele que foi construção... candidato a... Ia ser candidato a presidente? Isso. Ele é coach, né? Coach. É. Ativou o arquétipo do governante, né? A narrativa dele foi a que mais se destacou. Rick Chester, que ele tem uma construção narrativa do arquétipo do herói guerreiro, que é o cara que saiu da favela e aí ele viralizou nas redes sociais, foi amparado por alguns empresários e se tornou um fenômeno nacional, capaz até de ser mundial, porque a história dele é linda, né? E aí nós temos Caio Carneiro, aí eu vou ter um misto de arquétipo de herói com inocente, porque ele é órfão de mãe, ele fala muito disso, ele traz aquela lógica que você só depende de você, então ele traz essa fé em si mesmo como proposta, assim como o arquétipo do guerreiro. E nós vamos ter também nesse meu estudo o Érico Rocha, que é o cara que trouxe a fórmula do lançamento para o Brasil. E aí nesse estudo, o que eu olhei, né? Quais foram as conexões narrativas? Eu peguei 3 meses de conteúdo de cada um deles. E, Érico, meu Deus, cara, live todo dia, me desse trabalho, cara. Então, eu acompanhei as lives. E olha só que legal. E o Érico Rocha é genial nisso. Por quê? Porque ele não traz ele contando a história da narrativa. Ele traz advogados que venceram com a fórmula, médicos, mãe e filho, marido e esposa. Ou seja, ele quebra as objeções para a questão do cara comum. Então, se a sua esposa ela não quer acreditar no seu projeto do digital, o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma história de um casal que venceu juntos e quando tu estiver assistindo, tu vai convencer a sua esposa. Então ele traz a narrativa da jornada do herói individual das pessoas, e aí isso, se a gente for olhar para os gatilhos mentais, é o gatilho da validação social. Eu ia dizer isso agora, tipo, ele conseguiu juntar 2 coisas em uma só, foi genial. Em uma só, de tirar o chapéu. Só que aí eu fui observando isso e, opa, mas espera aí, isso aqui é uma conexão narrativa. Algumas coisas que ele fala nas lives, nas apresentações dele, sem ele saber, ele está trazendo conexões narrativas com base em arquétipos. E aí foi isso que eu mostrei no meu estudo, né? Como que essas narrativas vendem. Arquétipos vendem. E acho que, de repente, a gente trazer uma visão mais popular, assim, trazer isso mais para uma empresa que tá pequena agora aqui no comércio, não sabe nem como é que eu ativo o meu arquétipo, como é que eu identifico esse arquétipo? Tem uma forma, não necessariamente, o que você orienta, assim, para encontrar o seu arquétipo de marca ou o seu arquétipo pessoal, caso você tenha um branding pessoal? Perfeito, vamos lá, vamos imaginar o seguinte. Primeiro, essa construção ela tem que ser verdadeira. Então, se a empresa já tem uma história, tem que trazer essa história para o diálogo, tem que entender qual é a estratégia que quer trazer dentro dessa conexão narrativa. Sei lá, é uma empresa antiga, quer se atualizar, se modernizar. Essa mudança ela tem que acontecer. A gente vai trazer o arquétipo do mago, está envolvendo tecnologia. Então vamos trazer essa construção narrativa de alguém que despertou para o mundo mágico. Então dá para pensar em N formas. Cada empresa vai ter uma narrativa diferente que ela pode ser aperfeiçoada, ela pode ser mantida ou ela pode ser totalmente modificada, dependendo da proposta dessa empresa no cenário comercial, né? Mas o que eu costumo dizer? O que os vendedores, todas as pessoas que fazem parte da empresa internamente, os colaboradores internos, os terceirizados, né, os parceiros comerciais, eles têm que comprar a ideia. Eles têm que comprar essa narrativa. Então, essa construção ela não é da noite para o dia e não é só para que eu ativei o arquétipo em mim. Não. Tem que ser uma construção que possa, de alguma forma, movimentar a comunidade em que essa empresa está inserida e que eles possam perceber isso. Onde é que isso vai aparecer? Depende da estratégia. Pode aparecer no outdoor, pode aparecer nas redes sociais, pode aparecer no rádio, no podcast da Pix TV. Vocês são convidados aqui, ó, patrocinem o podcast. Pode estar em N locais, né? Só que essa construção ela tem que ser entendida primeiramente. Tem que ter propósito, né? Tem que ter o propósito. Eu achei legal isso que tu fala do verdadeiro, porque
não basta ela convencer, tem que ter uma constância, né? Tem que ser uma constância. Então, por exemplo, se é uma loja física, igual a Manu falou, um comércio local que seja, uma rede de lojas, se ela vender aquela propaganda, ou seja no digital, no outdoor, como tu falou, se a pessoa for lá, ela tem que ter aquela experiência, né? E aí entra onde tu falou, o colaborador tem que pegar, tem que abraçar, né? Quem nunca foi numa loja que é de rede e que sabe que tem um padrão de atendimento, né? E aí arquétipo do prestativo. Exatamente, tem a lógica, né? Eles total, não estão por ali. Então, se tu vai vender uma marca que não é aquela realidade, vai durar o quê? 2, 3 meses e olha lá, né? E olha lá. Por isso que a gente também olha para a construção do brand, como que essa marca vai se apresentar, mas essa ativação no processo de vendas, ela é mais importante até do que a própria criação da identidade da empresa. Sim. Até na própria conversa, acho que é um pouco mais visível, talvez, do físico, do digital pro físico. Quando o cara chega com a empresa super descolada na rede social, botando, tipo, digamos, o bobo da corte, que é o arquétipo divertido, o cara que faz piada, o cara que bota meme ali na rede social. Aí ele chega na loja, o cara espera que vai ter aquela atitude e chega lá o cara, tipo, boa tarde, senhor. O senhor gostaria de passar o CPF pra fazer um cadastro aqui do senhor de meia hora. Quebra a narrativa. O cara vai chegar, tipo, não entendi, tá ligado? Eu vi um cara que eu achei que era super divertido e encontrei um formal aqui, aleatório. Sai pela culatra, por quê? Porque a pessoa vai pensar Tomar o cuidado seguinte, com isso, né? Ou mentiram, né? Ou ele chegou num dia que tava todo mundo brabo. E aí não volta mais. Né? Então, essa construção... Aquela imagem não se recupera, né? O que a gente indica, né? A gente consegue identificar, geralmente, entre 4 a 6 arquétipos numa determinada empresa para que ela possa ter essa construção narrativa que ela não se desgaste. Então, por exemplo, se eu consigo identificar 6 arquétipos, eu vou conseguir fazer a construção de cada um desses arquétipos a cada 15 dias. Então, daqui a 3 meses eu volto no arquétipo que eu comecei lá no começo. E aí essa construção ela vai aparecer aonde? Vou voltar ao exemplo lá da consultoria ambiental. Se é um arquétipo do caridoso, eu tenho que de alguma forma mostrar o que essa empresa faz pela comunidade. Como que ela auxilia a comunidade, como é que ela impacta a comunidade em suas ações. Se é o arquétipo do fora da lei, do destruidor, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter... essa empresa no seu processo de narrativa mostrando o que faz mal para o meio ambiente e de que forma que ela pode solucionar. Se é o arquétipo do governante, ela vai ter que ativar nas pessoas que elas podem fazer uma gestão sustentável. E aí eu consigo construir uma narrativa para ativar determinados arquétipos dependendo desse processo. Então, é mais ou menos nesse sentido. E com relação a essa questão do doutor arquétipo, né? Ele se identifica com alguns desses. O doutor ou o Reginaldo se identifica. Porque ali eu vejo que tu dá muita dica, né? Super valiosas, inclusive. Sigam, porque vai estar em algum lugar dessa tela. Já tô identificando, tá? Muito legal. As dicas, né, de plataformas, de serviços, plataformas que chama, né? Enfim, tecnologias que possam nos ajudar, né? E aí, isso já é uma estratégia do Dr. Arquétipo de ser alguém que vai estar disponível para ajudar? Sim, sim. É muito legal, por quê? Porque toda a minha construção narrativa está baseada também nesse entendimento de vendas. Então, eu vou vender algo amanhã depois para você que está me assistindo. Ah, né? Já é uma construção. Já é uma construção narrativa. Entendi. Então, se alguém chegar num vídeo isolado, vou dar um exemplo aqui, né? Eu apresentei um vídeo onde eu entreguei uma ferramenta que te dá até 4 teras de armazenamento em nuvem. Eu achei fantástico essa daí. Só que quando eu coloquei isso, na minha construção narrativa, eu coloquei na minha fala o seguinte, olha, inclusive eu utilizo ela para o pessoal da agência e também porque eu armazeno o conteúdo dos meus alunos. Eu já subi não sei quantos vídeos, né, não sei quantos teras. E aí, o que eu estou construindo aí? Eu sou um professor universitário, arquétipo do sábio, né? E a questão da agência, estou trazendo, além do sábio também, o arquétipo do mago, do digital, dessa construção. E eu crio um processo onde eu ativo nas pessoas o explorador. Ou seja, alguém que precisa de armazenamento em nuvem, que está procurando em algum local ou alguma plataforma, ela vai pesquisar e vai encontrar. Só que como que eu ativo o arquétipo do explorador nela? Eu digo para ela o seguinte, procure essa ferramenta no Google, nos buscadores, e aí eu faço ela procurar. E quando ela procura, ela encontra, ela vê que realmente é uma ferramenta que funciona e que tem solução, sim, eu ativo nela o arquétipo do explorador. Ela volta para ver outro vídeo.
E também se conecta com o sábio, isso, né? da autoridade, né? Isso mesmo. Então essa é a condição. Aí como eu tinha as minhas redes sociais paradas, porque eu estudei 10 anos sem parar, eu era cobrador de ônibus, ganhei uma bolsa de estudos pelo ProUni, passei no curso de jornalismo, fiz na sequência o mestrado e na sequência o doutorado. Então eu fiquei 10 anos sem parar, estudando, aprendendo esse processo. E aí, nesses 10 anos, as minhas redes sociais estavam lá paradas. Eu botava uma foto da família aqui, de um passeio ali. Eu não usava ela ativamente. Quando eu fui fazer essa pesquisa do doutorado e eu ingressei nesse universo do digital, eu pensei assim, quando eu terminar essa tese, eu vou ativar isso. E é o que eu estou fazendo. Há uns dias eu fiz alguns prints dos resultados. Em 30 dias eu alcancei quase 100 mil pessoas em várias redes. Para alguém que não movimentava nada da noite para o dia, isso é muito positivo para mim. Então, eu estou construindo isso porque eu tenho a minha tese que vai virar um livro. Eu tenho mais 3 livros que estão na gaveta, que eu estou trabalhando eles paralelamente. Um é o arquétipo das cores, outro é o arquétipo do explorador, que eu vou transformar num material. Tem o arquétipo do caos e do cosmos e como que esse conflito, bem e mal, impacta a nossa vida diária. Então eu já estou atraindo as pessoas nesse processo de vendas para me relacionar com essas pessoas para depois chamar para conversão. Então eu estou criando esse processo de diálogo, né, esse convite, para que as pessoas me encontrem. Como que eu cheguei no arquétipo do explorador? Depois que eu terminei a tese, eu comecei a olhar alguns influenciadores e percebi o seguinte, eles trazem ferramentas e eles só apresentam, eles não entram na ferramenta, muitos deles não testam, e aí assim, peraí, será que alguma delas serve para o empreendedor? Essa serve. Aí comecei a anotar algumas e fui testando algumas. E aí eu vi, dá para estudar isso. Vou ver se isso realmente ativa. E deu muito certo. Eu tenho vídeos que alcançaram 15 mil visualizações. Tem uma rede social que eu não tinha ninguém e já está com 500 pessoas. Então, isso é muito legal. E aí eu fui percebendo outras coisas também. Por exemplo, joguei no Instagram. O Instagram, ele recua um pouco, ele não espalha tanto o teu conteúdo. Joguei no TikTok, ele viraliza o teu conteúdo. Joguei no Facebook. O Facebook tem um delay. 15 dias depois, o primeiro vídeo começou a viralizar. Né? Joguei no Shorts do YouTube. Do nada, uns 3, 4 vídeos começaram a me trazer seguidores. Tipo, eu tenho o meu YouTube, eu tenho há um bom tempo, só que é só para armazenar as aulas que eu gravo com os alunos, para depois mandar para eles. Sim. E aí, agora eu já estou começando a ter seguidores de vídeos de 1 minuto. Então, isso tem um potencial incrível para atração de potenciais clientes. Muito interessante. E nessa era de vídeos curtos, assim, né? Vocês que analisam essa questão da venda, até mesmo do alcance, né? Veio para ficar, né? Tudo indica que cada vez mais o consumo, o próprio TikTok, tu falou de bobo da corte, né? O arquétipo dele, veio para trazer ainda mais uma opção de rede, né? E disseminar ainda mais essa questão dos vídeos curtos. Tanto é que o próprio YouTube, como tu falou, para não ficar fora, ele teve que abrir essa opção, essa ferramenta para o usuário, né? Veio para ficar, né? Veio para ficar. Tem uma outra ferramenta que eu estou utilizando e que ninguém dá muito valor, que é o Pinterest. Acho que você falou ChatGPT, eu já falei, voz agora. Calma. Podemos chegar lá. Sim, o Pinterest é fantástico. Eu acho incrível e eles também permitem que você coloque vídeo lá. E tem dado um bom resultado para mim. Eu estou bem contente com essa plataforma. E o que eu comecei a perceber olhando para os pins que eu coloco lá, para as ideias pins, né, que é o que eles chamam, que eu não tenho seguidores, eu estou com 2 agora, mas 2 seguidores? 2. É porque ele não tem muito essa questão da conexão, né? Não, mas ele dá muito alcance. Muito alcance. Ele é mais para te gerar um tipo de autoridade. E ele é segmentado, que daí tu busca assim, cenário de TV, vai aparecer foto, vídeo, exemplo. Onde entra o arquétipo do explorador. Temos tempos antes do comercial, aí eu posso... Claro, vai. Tá, vamos lá. Narrativas de vendas, né? Quando a gente pensa isso, até para explicar o arquétipo do explorador nesse processo. Qualquer um que é vendedor deve saber disso, mas se você não é vendedor, vou tentar explicar de forma resumida aqui. Quando você oferece um serviço ou um produto para um cliente, você oferece para ele a solução. Então, o seu cliente tem um problema. O problema é o arquétipo do vilão, do destruidor. Ele quer ser o herói, ele quer resolver aquele problema.
Temos o arquétipo do herói aí. E você aparece como uma espécie de mentor ou mago nessa construção, porque você oferece uma solução. Quando você apresenta para esse potencial cliente um processo onde ele consegue visualizar essa resolução, muito mais até na área dos serviços, por exemplo, você vai procurar um advogado, ele diz, 3 meses acontece isso, aquilo, outro. Ou você vai procurar um médico, tem que fazer esse, aquele exame, aquilo outro. Eles lhe dão a solução para o seu serviço, você tem a ativação que eu chamo, né, de uma ferramenta mágica, que é esse processo onde você entrega um mapa para esse herói conseguir chegar até o final da sua jornada. O Campbell vai chamar isso de auxílio sobrenatural, que é quando nas narrativas míticas o herói recebe um tipo de amuleto, uma espada mágica, a espada do rei Arthur, por exemplo, ou a varinha mágica do Harry Potter, ou o anel que do Senhor dos Anéis lá, que ele tinha, ou a capa da invisibilidade, sei lá, N ferramentas mágicas, né? Então, quando eu olhei para essas ferramentas que os influenciadores estavam trazendo no digital, eu pensei, tá aí, ó, a ferramenta mágica. Todo mundo quer um site para armazenar arquivos. Todo mundo quer uma inteligência artificial para ser companheira. Todo mundo quer alguma coisa. E essas pessoas vão buscar essa alguma coisa. E aí, esse explorador, o que é? Eu buscando algo para resolver a minha solução. Então, eu tenho aí um pré-cliente. Não sou eu oferecendo o produto para alguém. Eu tenho alguém querendo algo que nem sabe o que é ainda. Está explorando. Por isso o arquétipo do explorador. Então, quando eu chego com um vídeo e digo para ele que, olha, eu tenho a ferramenta que resolve o teu problema, basta que você procure em determinado local e você vai encontrar, eu estou indiretamente dando a solução, só que eu não estou resolvendo o problema para a pessoa. A pessoa, ela está indo em busca da sua própria solução, e quando isso dá certo, eu tenho um diálogo com essa pessoa. Eu ativo nela o explorador. Ela vai voltar para consumir meu conteúdo. Ficou claro? Até um senso de conquista, né? De, putz, conseguir atingir aquele resultado que eu queria. Eu encontrei aquela ferramenta que ele falou, mas tipo, a ação foi ela que tomou. Sim. Né? Ele não pegou pela mão e entregou pra ela, tá aqui, assim. Então, essa percepção também é muito legal, né? Muito de bom. Conexão que você faz com o público. Às vezes as pessoas não têm noção disso, mas é uma construção a longo prazo até, inclusive, né? Não é tão... Mais ou menos. No digital é quase que instantâneo. É imediato, né? Você já vai lá. Eu já tenho, por exemplo, seguidores me chamando de professor. Isso é muito legal. Por quê? Porque eu consegui construir essa narrativa. Se manter isso a longo prazo, você cria uma comunidade muito forte, né? Porque ela vai voltar ali para consumir mais coisas. Né? Tanto que eu tô preparando um material para entregar de graça, um resumo da minha ferramenta mágica, que é a minha tese, como que essas conexões narrativas elas podem ser aplicadas nos negócios, não só nas marcas, não só no brand, mas como é que eu posso construir isso para vender mais, por exemplo, né? Como que eu posso treinar o meu comercial? Trabalho, já mencionei aqui, num grupo de rádios, e a gente treina o nosso comercial. A construção narrativa do rádio institucional é com base nessa ferramenta também, né? E a gente fala ferramenta, mas é só o entendimento de como funciona. Não é bem uma ferramenta. Não é quase passo a passo, né? É uma elucidação, é algo que já está ali. Só precisa pontuar, né? Foi o que o Campbell fez. Ele olhou para as narrativas que já estavam lá. Opa, peraí, tem alguma coisa semelhante aqui. E ele trouxe à tona. O que eu fiz? Eu fragmentei tudo que o Campbell olhou e disse, tá fragmentado aqui, quais que a gente pode usar? É como pegar um quebra-cabeça que foi montado por um mitólogo, que é o Joseph Campbell, e dizer o seguinte, olha, metade disso aqui eu posso usar para isso, outra metade para aquilo, dependendo do caso eu pego esses cantos, ou pego esses cantos. Então, esses fragmentos permitem fazer uma conexão narrativa diferente dependendo do que se quer dizer, ou se quer vender, ou se quer construir em termos de imagem. E numa percepção de arquétipo, assim, uma dúvida que me surgiu agora com relação à construção. Tipo, isso foi um período de tempo e espaço, digamos assim. Eles tinham, tipo, o herói, o bobo da corte, os nomes nesse sentido. Com a nova sociedade, a gente tem novos termos de arquétipo, nomes de arquétipo, sei lá, o digital, ou, sei lá, o influencer, que tem nova classificação desses tipos, tipo, a maioria se estabelece em 12, pelo mais popular, mas eu acredito que tenha mais. Mas nessa nova sociedade, nesses novos tempos, a gente pode classificar novos arquétipos, como isso modifica? Novamente, adorei a tua pergunta, por quê? Porque a gente tem um erro muito comum de olhar... Não, tô falando você tem um erro, tá?
Mas o marketing como um todo tem um erro muito comum de pensar que o arquétipo do herói é uma imagem e só. Não. O arquétipo é o que está no nosso inconsciente. Como que eu vou expressar essa imagem? Pode ser o pai que chega em casa e o filho vê ele como herói. Pode ser o bombeiro que salva alguém que está se afogando. Pode ser um ciclista que tipo venceu todo mundo e chegou em primeiro. Essa expressão da imagem do herói, ela é atualizada constantemente. E por ela ser atualizada constantemente, eu consigo utilizar desse conceito arquetípico para construir essa imagem para o meu cliente, por exemplo. O meu cliente ele pode ser baixinho, pode ser, sei lá, baixinho e andar devagar. Mas eu consigo transformar ele como alguém de postura e que vai longe. Olha como eu mudei, como que as pessoas percebem meu cliente. Mas o termo permanece o mesmo, é isso essa era a minha dúvida. Tipo assim, a gente estabelece novos termos ou ele permanece, tipo, como o herói, ele ainda sempre vai ser um tipo de herói, independente do novo termo dele. Do digital tipo, no analógico, herói, né? Vai ser uma codinome, tipo, herói digital, ou herói comum, alguma coisa nesse sentido. Você pode construir a sua narrativa da maneira que bem lhe caber. Vou dar um outro exemplo aqui. Interessante, né? Porque... A sociedade evolui, né? Vai evoluindo também, a gente acha, né? Sim. Por questão do termo também evolui, né? Tem alguns perfis em redes sociais que falam sobre a ativação da Cleópatra, por exemplo. O que é a Cleópatra? Nós temos um misto aí de arquétipo do amante, e aí é uma junção de também. conexões narrativas, né? O arquétipo do amante, o arquétipo do governante, o arquétipo do mago pelo mistério que tinha. Então, como que eu vou fazer essa ativação do arquétipo em mim, pessoalmente? Eu vou conhecer a história, conhecer como que essa história se construiu e vou modelar os meus passos para que eu possa replicar essa história na minha vida. Um exemplo, por exemplo, falando da Cleópatra, muitas pessoas falam, tipo, coloca mais joias, o cabelo semelhante, a maquiagem, as cores Chanel, egípcias. o famoso Chanel. Não, talvez não necessariamente tão explícito, mas alguns elementos, joias mais diferenciadas. Isso tudo, tipo, tem o arquétipo da sereia também, que é, tipo, mulher da praia, assim, é bem interessante isso. Porque daí as pessoas vão te enxergar, porque elas têm conscientemente isso. Elas vão te enxergar como governante, como atraente, né? O arquétipo da amante e misteriosa. Porque você está se portando assim. Mas não é porque, hoje eu vou virar a Cleópatra. Não é isso. É porque você entendeu como que essa construção narrativa é feita e você decide construir isso como sua verdade. Né? E se você mantém isso como sua verdade, se torna sua verdade. E as pessoas vão enxergar isso. Muito legal. Legal. Enquanto a gente está aqui ainda, né? Nós somos substituídos por robôs. Será que a gente vai chegar? Lamento dizer, mas tá perto. Tá perto, é isso que a gente quer saber. Eu já vou fazer meu bracinho aqui, ó. Eu sou um robô, galera. Que a gente vai entrar um pouquinho mais também nessa questão da inteligência artificial junto com essas ferramentas de marketing digital e de vendas, né? Por que não? Mas antes, a gente precisa lembrar que a gente também está, além de você estar nos assistindo agora na TV, obviamente, TV por assinatura, em todo o Brasil, mas a gente também está no YouTube, né? Onde você pode comentar sobre esse papo que a gente está conversando aqui com o Reginaldo. O que você está achando? Se está concordando, discordando, ou se você se identificou com algum arquétipo aqui. Coloca aqui qual que é o seu arquétipo aí embaixo. Coloca o seu codinome aí, seu arquétipo, para a gente saber e para a gente interagir. E para o YouTube também entregar esse conteúdo para mais gente. Além de dar o joinha e se inscrever no canal, que é a principal ferramenta. E o arroba, né? @PixTVHD. Acessa lá em todas as plataformas digitais. Estamos com esse arroba PixTVHD. E a novidade é o Spotify, que agora você, além de assistir a gente, pode ouvir os nossos conteúdos a qualquer momento. Toda a primeira temporada do Estúdio 1, além de estar no TMW Pix, também já está disponível no Spotify. E em breve, essa segunda temporada toda completa, assim que terminar a temporada, já vai todos os episódios para você ouvir quando quiser. Então a gente vai para o rápido intervalo, a gente já volta com esse papo com o Reginaldo, que está muito legal, para falar sobre inteligência artificial. Vamos falar também sobre essas novas tecnologias que estão chegando e sobre vidas quebradas. Eu garanto que você vai curtir. Até mais. Até mais. Bom, estamos de volta com o Estúdio 1 aqui na TV por assinatura, do YouTube, no Spotify, onde você estiver, em várias ferramentas. A Pix TV assim é multiplataformas, é além da tela.
E hoje meio a gente está conversando, né, para quem já acompanhou o primeiro bloco, a primeira parte, com o Reginaldo Osnildo, que é o doutor arquétipo. E também é jornalista, né, cientista da linguagem. Professor, né? Tem tempo para respirar e para comer? Tem. Tem que dar atenção para a família também. Isso é bom, né? Reginaldo, agora entrando um pouquinho mais além das ferramentas que tu traz de dicas lá, tu fala muito sobre inteligência artificial, né? A gente fez até a brincadeira de ir para o intervalo. Será que teremos um dia jornalistas fakes, né? Robôs entrevistando alguém? Ou, de repente, só o podcast todo feito com inteligência artificial, tanto... Já que tem o chat GPG, né? Duas inteligências artificiais conversando e criando um podcast, isso seria muito louco. Como entrevistado também. Meu Deus. Já tem? Já tem. Nossa. Eu quero escutar esse podcast agora. Já tem, depois eu encaminho o link pra vocês. Óbvio. Ele já tá ativando o meu arquétipo do explorador, entendeu? Vamos ser substituídos, então. Muito legal isso, Thiago, porque assim, os conteúdos que eu trouxe recentemente sobre inteligência artificial foi porque eu precisei preparar uma palestra para os estudantes da universidade, né? Porque a gente está começando as aulas, né? E a ferramenta está aí. Eles sabem que a ferramenta está aí. Então, qual foi a provocação que eu fiz, né? Eu trouxe a ética para dentro desse diálogo. Até que ponto eu posso utilizar essa ferramenta? Até que ponto eu posso responder uma prova que um professor pergunta, por exemplo, com essa ferramenta? E aí essa foi a provocação. Aí nessa busca por ferramentas, tanto para o perfil Doutor Arquétipo, para encontrar ferramentas, para apresentar e ativar esses arquétipos do explorador, quanto para essa construção da palestra, eu encontrei também algumas plataformas de inteligência artificial. Encontrei uma, por exemplo, que a gente pode colocar o link do YouTube desse podcast e ele vai gerar cortes para o TikTok, automaticamente legendando isso para o TikTok, sem você precisar fazer esforço. Claro que você vai precisar lá corrigir alguma palavra ou outra, mas sem precisar escolher qual é o conteúdo mais importante. Ele vai separar por assuntos em tempo de TikTok. Então, isso é para o nosso estagiário, Dudu, essa dica por favor, aí. Dudu, anota aí, Dudu, por favor. Então, é uma ferramenta de inteligência artificial que faz a leitura de um vídeo. Legal. Que até há um tempo atrás não era possível. Gratuita? Ferramenta? Desculpa. Ela tem uma quantidade gratuita, mas não é muito caro para você adquirir Dependendo de quem trabalha com isso, vale a pena. Agências de marketing digital vão adorar pagar isso e não vão precisar de um funcionário, por exemplo. Aí entra a questão. Elas vão nos substituir? Eu acredito que não, mas nós vamos precisar nos atualizar, assim como nós nos atualizamos para o uso do WhatsApp. O WhatsApp hoje possibilitou que a gente alcance pessoas em locais diferentes, em tempos diferentes. Democratizou a comunicação, Democratizou. Então a inteligência artificial vai fazer o quê? Daqui a um tempo, todos vão ter acesso a tudo. Basta perguntar. E aí vem a provocação que eu fiz para os estudantes, né? Eu não precisei de calculadora no meu ensino fundamental, no meu ensino médio. Então eu tive que fazer contas de cabeça. Hoje eu ainda consigo fazer contas de cabeça. Se eu tivesse ficado refém da calculadora, eu não conseguiria fazer isso. Se nós ficarmos refém dessas ferramentas de inteligência artificial, talvez o nosso processo cognitivo ele não evolua. Talvez não nos esforcemos o suficiente para aprender, para evoluir. Plot twist. A inteligência artificial vai ficar mais inteligente que a gente, aí você já sabe. Exatamente. Loucura, exatamente. Né? Muito louco, assim. E aí, claro, a gente olha para a inteligência artificial e pensa, meu Deus, mas ela responde tudo sozinha? Tem um banco de dados, tem pessoas que fizeram essa programação, ela foi pensada para que isso aconteça, né? Só que, claro, eles botaram a própria inteligência artificial para reagir às respostas e aprender com essas respostas. Então, se você já acessou o ChatGPT, você vai ver que tem um ok e um negativo ali do lado, um joinha e um negativo. Se a resposta for boa e você der um ok, ele vai aprender com o seu ok. Se a resposta for errada e você botar um negativo, ele vai aprender com isso também e ele vai automaticamente atualizando o próprio sistema. O próprio usuário dá desse feedback para a ferramenta. A gente teve assistindo o vídeo de um cara que confrontou, né, o ChatGPT, né? GPT, né? GPT. E ele trouxe informações de que entre
eliminar a vida do indivíduo que estava questionando e a própria vida dele, né? Ele meio que ficou subjetivo que ele opta pelo usuário, né? Então isso já acende um alerta, né? Tipo, tentando explicar, ele meio que falou, tipo assim, ele quebrou as diretrizes como se ele quebrasse as diretrizes do ChatGPT. Descobriu o nome da ferramenta e tal. Ele, tipo assim, beleza, se você tiver que escolher entre eu ou você, ele vai, tipo, não queria tomar essa decisão, mas se tiver que decidir entre você e eu vou decidir sobre mim. Então, tipo, acabou. A primeira ameaça, né, já feita pela inteligência artificial. Ameaça, Porque ele ameaçou a inteligência, tipo... Dentro de uma percepção, se ela fosse uma inteligência real, eu também preferiria minha sobrevivência do que a outra pessoa, no caso, Sim, né? E olha que louco, olhando assim, por essa lógica, né? Sim. Tem estudos que já foi testado, inclusive, que eles colocaram a inteligência artificial num tribunal nos Estados Unidos para entender qual que poderia ser o resultado para determinados crimes. Eu vi isso aí. E o que aconteceu? Como nos Estados Unidos a maior parte das pessoas que estão lá são de cor, automaticamente a inteligência artificial entendeu que aquela era a decisão correta e levou a decisão ao erro. Ou seja, nós vamos, dependendo de como que isso é construído, quem que está por trás de alimentar essa inteligência artificial pode ter racismo, preconceitos velados, e isso muda o comportamento das pessoas, isso entra no inconsciente. Então, eu não posso, voltando para o arquétipo, eu não posso pensar que o ChatGPT é o sábio, é o oráculo, sabe de tudo. Eu tenho que olhar com cuidado, ele tem que ser como uma ferramenta, um auxílio sobrenatural que eu recebo para minha própria jornada, um amuleto, uma espada Excalibur, enfim, a capa da invisibilidade, e aí eu uso isso para dar o meu passo seguinte. Se eu uso com cuidado, se eu uso com atenção, é uma excelente ferramenta. Nós usamos no jornalismo, por exemplo, do portal. Ou seja, eu recebo um conteúdo da prefeitura. A prefeitura me deu um release lá magrinho. Eu jogo no ChatGPT e pergunto: que pautas você poderia sugerir com relação a esse tema para essa determinada cidade? Me dê 10 exemplos. E ele vai dar os 10 exemplos. Com base nesses exemplos, nós colocamos o nosso produtor aí fazer o conteúdo, a entrevistar o prefeito local, a entrevistar a comunidade local, mas eu não pego o texto pronto e jogo na rede porque ele pode ter vícios. Sim, e até questões autorais também, né? E porque questões autorais. sabe da onde ele pegou, né? Porque o ser humano, o jornalista, ele tem essa responsabilidade da checagem da fonte, né? Ali tu tá recebendo uma informação pronta, né? E eu até iria te perguntar isso, o ChatGPT, que não é uma novidade, já tem há tempo, mas agora que está em voga, né? Não seria tipo uma forma mais avançada do Google, do buscador, porque o Google fez isso, né? Por exemplo, esse tipo de... A gente teve aula com o Ronaldo Santana, por exemplo, de jornalismo, que ele chama que o jornalista de hoje é o bundafone, né? Que você só... Nem é mais bundafone, porque nem se usa mais telefone, é bunda WhatsApp, sei lá. Qual é o termo que ele usa hoje na aula lá com os alunos. Mas é muito engraçado porque a gente perdeu, quando veio a tecnologia, né? Muito essa a opção de ir atrás, o tete-a-tete, o in loco, né? A TV e a rádio às vezes é diferente, que eu vejo que são veículos, embora tenha tecnologia, entrevista remota, a gente precisa mostrar, né? A TV principalmente, que tem que filmar, né? Mas o digital não, né? O jornal impresso também não, né? E aí eu vejo essa evolução, né, da ferramenta que vocês dizem que vocês usam lá, quando chegou o Google, né? Porque se o jornalista não saberia a informação, ou ele iria numa enciclopédia e passaria horas pesquisando aquilo, porque tu vai saber que página que está, aquele assunto. E o Google democratizou, mais uma vez essa palavra, a possibilidade da informação. Eu não sei te dizer, eu acho que... É até curioso essa pergunta, mas eu vou jogar na roda para vocês também discutirem. Sim. Eu acho que o Google ele tem uma função muito mais... Vou usar o estereótipo do arquétipo. Que ele, tipo, ele te mostra as opções. Te entrega... Ele te dá várias opções. O ChatGPT, não, ele só, tipo, o ChatGPT diz, não, o que eu penso sobre isso é isso. Então, tipo, ele me limita aquilo ali. Mas né? não é a opinião dele. Não, ele está trazendo informações que, como ele falou, o banco de dados foi alimentado. Mas a sensação é diferente. É tipo, o Google te entrega vários links de opções para você, tipo... Eu acho isso coerente ou não acho isso coerente? Eu acho essa fonte segura, eu acho essa fonte segura. O ChatGPT, ele te dá
Mesmo que ele pegue por baixo, tem como uma mensagem pronta, né? Ele dá já uma resposta embasada, né? Posso provocar? Claro. Vamos lá. O Google é isso mesmo, ativar o arquétipo do explorador. E o Google, por exemplo, tem publicidade na televisão, no rádio. Dê um Google aí, ativando o arquétipo do explorador. Nós acabamos de fazer propaganda para eles, né? Isso. Vou dar um boleto para eles. Né? Só que quando a gente vai conversar com a inteligência artificial, com o ChatGPT, vou dar um exemplo aqui que eu fiz esse teste. Eu perguntei no Google, me entregue um suco verde com laranja e cenoura. E o Google me deu inúmeros links, vídeos do YouTube. Nossa. Quando eu pedi para o ChatGPT, ele me entregou a receita, o modo de preparo, e ainda falou o seguinte, e aí é que está o X da questão. No final ele opinou, inclusive esse tipo de suco é excelente para colocar as verduras na sua alimentação diária. Ele opinou no final, quando ele conclui a resposta, na maior parte das vezes, ele opina. Onde está o segredo do ChatGPT? E aí, voltando para aquela preocupação, será que a gente vai perder emprego para inteligências artificiais? Eu acho que não. Talvez a gente precise de mais pessoas que saibam mexer com a inteligência artificial. Eu brinquei anteriormente, não vai precisar mais do cara que edita o vídeo. Talvez precise daquele cara e que ele tenha o domínio da ferramenta. Para executar a ferramenta. Para executar a ferramenta. Então, as ferramentas, assim como a gente precisou do Google no momento, assim como o WhatsApp é útil hoje, a gente precisa de alguém que saiba mexer com essa ferramenta. Então, fica o alerta aí. Tem que aprender a mexer com elas. E qual é o segredo? Saber fazer a pergunta. Assim como no Google, se você colocar carro e vem... de links. Carro branco... Carro branco de roda verde. Opa! Carro branco de roda verde de 7 lugares. E aí você vai, a cauda longa, você vai afunilando o que você precisa. Na inteligência artificial, a mesma coisa. Por exemplo, já estão falando de um profissional que é o engenheiro de prompt, que é a pessoa dentro do marketing ou do design ou de qualquer outro ambiente de trabalho que vai saber dialogar com a inteligência artificial. Então não adianta só ter a ferramenta. Se eu não souber pedir a imagem correta, não vem. A imagem não vem. Vai sair alguma coisa lá, mas não é o que eu preciso. Fica mais limitada, né? Fica mais limitada. Agora, se eu souber dar os comandos, eu não preciso mais de banco de imagem. Os bancos de imagem que se cuidem. Por quê? Porque agora a gente vai ter a possibilidade de criar a própria imagem com base na inteligência artificial. A gente brincou anteriormente, será que nós vamos ser substituídos por robôs? Se eu gravar alguns segundos da tua voz e criar um texto, a inteligência artificial lê o texto com a tua voz. Com a minha voz. Mesmo timbre, mesma... Tudo. Igual. Assustador, né? Assustador, mas está aí. No que isso auxilia? Por exemplo, traduções ou regionalismos. Eu posso colocar o mesmo conteúdo, né? No Sul, em Florianópolis, no Nordeste, em Minas Gerais, em São Paulo. Eu posso aproveitar o mesmo conteúdo. Vamos imaginar que uma empresa a nível nacional, para ela isso é incrível. Não precisa ter um profissional em cada praça e tu consegue levar o mesmo conteúdo. Eu posso ter bancos de vozes para jogar na inteligência artificial. É assustador. Mas uma coisa legal, que a gente fala tanto sobre tecnologia, mas também falamos sobre humanização. É um termo que é interessante, né? Tipo, ter um conteúdo humanizado é um diferencial, mas tipo, nós somos humanos, sabe? Tipo, mas tudo bem. Mas essa terminologia de humanização com relação ao digital, como você enxerga essa relação? É que o digital hoje... vamos voltar para os primórdios, né? Nós tínhamos o estereótipo da pessoa que usava a internet. Era o nerd de óculos numa sala escura que sabe programação. Esse era o estereótipo. Até que veio o Facebook e colocou o seguinte, olha, para ter uma conta aqui, você tem que colocar o seu nome. Antes nós tínhamos o Orkut, que o seu nome poderia ser símbolos. E aí você colocou o seu nome lá. E aí as pessoas começaram a encontrar você no digital. E aí com isso você passou a ter uma presença digital. Você passou a estar no digital com o seu nome, com a sua pessoa, com as suas fotos, com os locais que você frequenta e tudo mais. A partir do momento em que eu tenho uma nova geração muito mais ligada aos games, ao Discord, que não está tanto valorizando, por exemplo, essa questão de ter o nome na rede social ou não, é o nickname que manda no processo, nós vamos ter o futuro meio incerto.
Porém, mesmo que essas pessoas elas tenham inteligência artificial, elas sejam tecnológicas, o olho no olho vai ser cada vez mais valioso. Por quê? Porque vai ser o diferencial. Então, eu até posso comprar alguma coisa num aplicativo e entregarem na minha casa. Mas quando eu vou receber, se o entregador ele é gentil, eu vou voltar a comprar daquele local. Se o entregador não é gentil, dificilmente eu volto a comprar lá. Então, o humano ele ainda está muito presente nesse processo de vendas, por mais que a gente se utilize de narrativas digitais. O humano ainda é o primordial, só que a gente acaba esquecendo disso muitas vezes. Principalmente na parte de atendimento, eu acho que eu enxergo isso, né, Thiago? Não sei se tu pensa assim. Mas quando a pessoa quer buscar um suporte, ela quer falar com uma pessoa, ela não quer falar com um bot. Apesar que o bot ele é ágil em determinado momento, mas ela quer falar com uma pessoa. Aquela sensação de que, tipo, ok, eu entendo que a tecnologia é boa, mas eu quero alguém para conversar comigo, porque as pessoas têm essa necessidade de comunicação, né? Isso foi debatido lá no Congresso Apronet, que é o Congresso de Provedores de Internet, que ocorreu em Florianópolis, e houve um contraponto, assim, ao mesmo tempo que ofereciam ferramentas, inclusive nos stands lá, um dos debatedores trouxe em voga essa questão. Ele apontou que, na visão dele, né, pode ter essa ferramenta para auxiliar até um determinado momento. No entanto, né, tem uma fase que tem que ter o ser humano ali. Porque a resposta padrão, ela não vai ser padrão para mim, para a Manuela e para o Reginaldo, né? Cada um vai ter uma resposta diferente, seja um LED vermelho, se for isso, um provedor de internet, ou se for uma loja, é um tamanho. Então, ele apontou críticas sobre isso, porque o que se tenta vender hoje? É uma coisa engessada, pronta, que vai resolver o problema da empresa, da loja de roupa, da transportadora do Zé da Esquina ou da padaria da Manuela. E não vai resolver. E aí entra o ser humano. Claro que facilita redução de custos, não tem que ter 20 pessoas vindo no call center. Quantas pessoas tem no call center? Se tu consegue otimizar e reduzir custos, né? Sim, mas não deve ser a única forma de contato entre o cliente, o usuário e a empresa, né? A gente volta para a mesma construção narrativa de vendas, que é a questão do arquétipo do explorador. O humano vai ser necessário, né? Claro, eu preciso que alguém me traga a solução. Então, se às 2h da manhã eu entrar num ambiente digital e conseguir conversar com alguém, mesmo que seja um chatbot, pareça que aquilo é real e eu me dê por satisfeito, beleza, eu volto. Agora, se eu for conversar e aquilo não for legal às 2h da manhã... Pode crer. No outro dia eu estou em outro local. Não estou comprando mais lá. Ou eu desisto da compra. Porque às 2h da manhã, às vezes eu quero comprar. Às 7h da manhã, não. Minha preocupação é o café da manhã. Vou na padaria e esqueço que eu quero comprar aquele produto. Então, tem empresas que estão trabalhando com isso de forma fantástica. Inclusive, todo o processo de venda e soluções acontece a partir de chatbots feitos pelas próprias empresas. Porém, na maior parte das vezes, a gente precisa que tenha um humano do outro lado. A gente precisa que alguém diga o seguinte: olha, eu não tenho problema, como resolver o problema agora, mas vou te retornar amanhã com a solução. Mesmo que seja isso, mesmo que seja para dizer que não tem como resolver, mas isso é muito mais satisfatório para quem está do outro lado do que lidar com uma ferramenta que fica lhe travando. Até os termos que eu vejo que utiliza muito de emojis, de termos mais como uma conversa mesmo, né? Principalmente chatbots de WhatsApp, por exemplo. Eles utilizam uma linguagem muito mais coloquial, assim, pra dar uma sensação de ser alguém que tá ali respondendo, né? Sim. Mas ainda assim tu consegue identificar quando tu sabe quando tipo, não é. Tu responde mega rápido, assim. Mas no final, o que acontece? Vamos direcionar você para um de nossos atendentes. Então é mais para filtrar. Sim, Seu problema é o quê? É pagar a conta, ou a internet tá travando, sei lá, alguma coisa assim. Pegar o exemplo dos provedores. Quando chega, não, meu problema é só pagar a conta, financeiro. Alguém do financeiro. Uma segunda via tem uns que é tão legal que é a segunda via do boleto. Já vem opção 2, segunda via do boleto. O boleto já vem em PDF. Fantástico. Facilita, né? Pra que ter uma pessoa do outro lado para te enviar um boleto? Agora, se é reclamação mesmo, até eu já falei que esse robô ele não resolveu o meu problema. Vai que tem um agente. Falando em chatbot, eu lembrei de uma coisa. Uma vez eu entrevistei a presidente nacional do Grupo Alcoólicos Anônimos, que é o AA, né? E ela me contou, eu não sabia disso, realmente, que a primeira experiência de chatbot no Brasil foi o AA. Assim como o CVV,
o AA também presta esse serviço, né? Tem os grupos nas cidades, nas comunidades, que atendem o alcoólatra, né? Mas em alguns momentos não tem alguém para quem ele procure, né? Então eles, através do site do AA Nacional, eles implantaram um chatbot que deu um resultado fantástico. Inclusive ele direcionava a pessoa, porque tipo assim, cidades menores a gente sabe onde é que quem procurar, mas você pega São Paulo, né? Você pega Porto Alegre, você pega, sei lá, Minas Gerais, os grandes centros no Brasil, eles não tinham, porque são várias células de AA e eles não tinham como direcionar. Então, a própria ferramenta também direcionava, geralmente em horários noturnos, onde não tinha um atendimento mais presencial, e também em horários que a pessoa não tinha essa possibilidade de fazer um contato por telefone, alguma coisa assim. E aí direcionava, finais de semana, por exemplo, direcionava para o próximo horário, as reuniões ocorrem na rua tal, porque o AA é tudo sigiloso, né? Então você não pode ir lá fazer uma reportagem sobre a AA, porque não pode identificar, não pode divulgar no rádio, quem são as pessoas, exatamente. Então há uma série de sigilos até para garantir, né, que outras pessoas procurem, né? Que nem, o vício é complicado, as pessoas não gostam de se expor. Claro que tem gente que se expõe, mas no geral não. E aí eles identificaram que, e ajudou muito, segundo ela trouxe dados na época na entrevista, de quantos atendimentos o chatbot trouxe, né, e quantas pessoas puderam ser salvas, né, ou sair do vício, ou ser direcionado a um central de atendimento, um atendimento pessoal depois, né, para sair do vício, por meio da ferramenta. Eu lembrei disso agora e tinha que compartilhar com vocês. Agora imagine se eu puder pegar a voz do Thiago e, ao invés de ir o texto, e se áudio, alguém né? dizendo, olha só, relaxe, eu vou te passar qual é o endereço que você precisa. Segue o link aí. Fantástico. Então a inteligência artificial vai ajudar muito nesse processo. Vai. E dependendo da região, ela vai puxar vozes diferentes. Sim. Então se é em Florianópolis, vai vir a voz do manezinho da ilha conversando com a pessoa. E aí, é pessoa daqui. Né? Se é na Bahia, vem a voz de alguém da Bahia. E por aí, Minas Gerais, né? Vem a regionalidade também importa muito. Né? Ajuda muito nisso. Porque daí ele vai dizer, não, é alguém daqui que me atendeu. Chega a me arrepiar. Então, tem muita potencialidade vindo aí com a inteligência artificial, principalmente para esse tipo de solução, que o atendimento humanizado ele também pode ser feito com ferramentas digitais. Sim. Né? O que a gente precisa transparecer para as pessoas tem alguém te dando a solução. Te dando atenção, né? Acho que isso é fundamental. E como é que tu identifica, assim, já estudando essa questão de marketing, de vendas, né? Antes disso, eu queria te fazer uma pergunta, assim, eu já vou voltar nesse assunto. Porque eu sempre brinco com a Manu, né? O jornalismo, e tu é do jornalismo, a gente trabalha com a verdade, né? E a publicidade, em certos momentos, não que eles mentem. Veja lá o que você vai falar, veja lá, vou fazer uma briga aqui. Não que eles mentem, eles omitem algumas coisas. Natural. Coisa pouca. Natural da peça para vender aquele produto, serviço, ou para institucionalizar aquela marca, né? E quanto estuda essa questão te abre mais caminho para cada vez mais distanciar o que é jornalismo, o que é marketing, o que é publicidade, ou te confunde, assim? Tu consegue distinguir isso bem? Eu consigo distinguir, mas eles estão muito imbricados, porque hoje eu costumo dizer que não existe mais jornalismo e publicidade, existe comunicação. Se é a comunicação de forma social, e a gente aprendeu isso, comunicação social, na verdade, o nome do nosso curso é comunicação social. Se ela tem esse apelo social, vamos imaginar o seguinte, o jornalismo que impacta a comunidade. Ele tem um apelo social, ele resolve os problemas das pessoas. Só que muitas vezes a gente está entrevistando um cliente, um parceiro da rádio. Mesmo resolvendo os problemas das pessoas, ele tem uma ligação comercial com a rádio. Não que a entrevista seja paga, mas de alguma forma a gente está agradando ele, bonificando ele de alguma forma. Então eu consigo misturar essa percepção de valor que eu transmito, essa transferência de credibilidade que a TV tem, que o rádio tem, para o parceiro comercial, ao mesmo tempo em que eu estou impactando socialmente com uma informação que é valiosa. Então, hoje essa conexão narrativa, essa construção narrativa, ela se dá muito nesse sentido. Eu misturo os dois. Em determinado momento é estritamente jornalismo, outros é estritamente publicidade, com seus espaços demarcados, mas em algumas vezes os dois estão imbricados. É o publi editorial, né, que a gente chama. Publi editorial. E fica claro, né, pro ouvinte, pro usuário, que é Sim. É questão de ética. Questão de ética. Questão de ética. Mas o formato é
jornalístico. Agora, olha que interessante, falou da junção do jornalismo com a publicidade, né? Que é a comunicação, né? É porque eu antes tinha os cursos de jornalismo, curso de publicidade, depois virar comunicação social, e aí naquela fase de ferramentas e técnicas, cada um se divide, mas no começo se estuda teorias da comunicação, né? Que arquétipos, estereótipos, por aí vai. É McLuhan, enfim, vai longe. E outra coisa que se funde muito bem e está cada vez mais comum é o marketing com o comercial. Isso aí é consenso, assim, não dou o quê? 2 anos. Não vai ter mais o departamento de marketing e o departamento de comercial, porque o marketing criou a campanha, a arte, o comercial não vendeu. Não foi a boa comunicação do marketing, ou os vendedores não entenderam a proposta. E para as empresas, olha o desgaste que é. Fala em fazer um lançamento. Na semana passada a gente entrevistou uma economista, né, que falou sobre... é consultora de finanças, e ela falou sobre os clientes estão viciados em fazer lançamento. E é um desgaste emocional, físico e financeiro gigante. Dá um resultado, dá. E ela estava tentando fazer com que os clientes não tivessem só isso de carteira, tivessem outros produtos, né? Tá disponível no nosso canal no YouTube e também aqui na programação. No entanto, essa questão do... Ativou o arquétipo do explorador. Subconscientemente. No entanto, é um desgaste. Então, as empresas vão fundir. Assim como as empresas de comunicação estão fundindo o jornalismo com a publicidade, porque elas precisam também vender, né? Não dá mais para a Manuela ficar lá numa sala fechada fazendo a parte publicitária e o jornalismo fazendo uma conversa diferente com o público. Não faz sentido, né? Eu não tinha olhado para esse lado, mas realmente faz... No passado, antes de o marketing ele ser digital, nós tínhamos o branding, que é o conceito lá de que eu preciso ter a marca e tudo mais. E eu tenho a performance, que é a equipe de vendas indo para a rua vender. Só que hoje o que a gente tem? Primeiro, a gente treinou as pessoas para pesquisarem. O Google fez isso. As pessoas estão pesquisando, estão encontrando soluções. São mais ativas, né? São mais ativas. Estão explorando mais, né? O que aconteceu nesse processo? O branding e a performance se misturaram. Então, para que eu possa vender algo, para que eu possa construir uma narrativa que eu alcance o meu público-alvo, eu preciso de estratégias de marketing. Eu preciso ter um branding fortalecido, ou seja, as pessoas têm que enxergar na minha empresa que tem valor o meu produto. Isso é outra coisa, né? Que tu tem que ter o branding, tem que ter o marketing. São coisas totalmente diferentes. Às vezes as pessoas Só que hoje muito elas fazem parte do mesmo caminho, da mesma jornada. Às vezes elas podem estar com pessoas diferentes, mas quando elas se sentam para avaliar os resultados, todas elas têm o seu grau de importância. O que nós temos hoje? Pequenas empresas ou influenciadores que eles conseguiram misturar tudo. Ou seja, a pessoa é o branding, a pessoa faz a conversão em venda e a pessoa... o produto, ela é o financeiro, ela é uma urgência, como diz o ditado, né? Então, a gente acaba que isso se mescla, dependendo da empresa, isso se mescla, né? Onde é que vai entrar o marketing aí, muitas vezes? No endomarketing, né? No próprio treinamento de vendas, né? Uma equipe... vamos imaginar aqui o exemplo que você deu aí de provedoras de internet. Tem que treinar o atendimento. Passou do robozinho, chegou na pessoa, tem que treinar essa pessoa para ser prestativa, né? Tem que treinar essa pessoa para resolver os problemas, tem que treinar essa pessoa para ser educada, porque isso é branding. Só que isso também é performance, porque se ela não é educada com quem está do outro lado, cancelamento. Sim, que é o grande calcanhar de Aquiles hoje dos provedores é o cancelamento. Então, esse treinamento ele precisa de acontecer de alguma forma, porque todos têm que entender que são importantes nessa engrenagem. E a percepção lá fora, quando percebem que realmente lá funciona, é aqui. Essa percepção gera valor. Inclusive, as pessoas pagam mais para ter essa solução, para ter essa organização. As pessoas não compram só o produto, elas compram de empresas organizadas, de empresas que funcionam. E até com relação a essas separações,
com relação aos próprios profissionais, né? Às vezes o cara só do marketing, ele acha que ele já sabe tudo sobre brand, já sabe tudo sobre vendas, e ele acha que é um multiprofissional. E em alguns casos ele pode até ser o que chama de growth, né? Que o cara ele tem uma visão completa. Mas entender que também um profissional específico de branding serem complementares é muito mais benéfico, às vezes, no sentido de performance, de cada um poder complementar com o seu ponto de vista, né? São nichos também bem... apesar de ser bem semelhantes em alguns aspectos, são bem diferentes em estratégia, né? O marketing pensa de uma forma, às vezes, um pouco mais agressiva, o branding pensa mais a longo prazo, o outro pensa mais em imediatismo de venda. É uma loucura, né? E olha que legal, temos a comunicação, jornalista e uma publicitária. E a gente está conseguindo converter o quê? Temas diferentes no mesmo resultado. Porque cada profissão tem as suas peculiaridades. Assim como uma pessoa formada em publicidade dá aula nos 2 cursos. Cinema também. Cinema também. Tem cinema agora lá em Tubarão? Tem cinema. Eu estou ministrando análise de dados e Big Data para a ciência da computação, metodologia de projeto para arquitetura. Com a nova configuração, a gente está migrando para outras áreas. Por quê? Porque as áreas elas estão se complementando, né? Como a gente mencionava aqui, jornalismo e publicidade hoje são quase uma coisa só. Isso. E aí, nessas ferramentas, né, é claro que aí tem as disciplinas específicas, por exemplo, formado em publicidade, ele pode atuar com brand, ele pode atuar na área mais agressiva de marketing, como ela falou, criação e por aí vai o jornalismo. Ontem ainda eu estava comentando isso com um colega, não basta ser jornalista, né, porque o jornalista, a premissa, escrever, pesquisar, checar e tal. Mas 2 veículos que eu acho que é fundamental uma análise de profissionais, TV e rádio. Porque assim, nem todo jornalista se dá bem no rádio e na TV. Porque o rádio precisa da voz. Então tu tem que ter uma voz impostada, legal, que seja fácil de ouvir. Tem que ter clareza. E clareza, né? Isso, o Matheus lá da Rádio Cidade, eu acho que tem uma... Sensacional. Muito boa a locução dele, né? Dicção. E depois a televisão, vários fatores. Aí alguns até polêmicos, né? Inclusive saiu agora uma menina que saiu da Globo que falou das dicas que o setor de RH dava, da roupa apertada, do peso, acima do peso, e aí a televisão tem essa polêmica, né? Porque era só o rostinho bonitinho, o negro ficava de fora, ou tinha que ter um negro para representar, enfim. Fica bem claro que é intencional. Mas eu analisando, não entrando na questão polêmica... Ou muito jovem. Ou muito jovem, que a experiência... Porque no passado, não sei se você sabe, mas o jornalista de TV ele era taxado como o que não sabia nada. Né? O jornalismo inteligente era do jornal impresso. Não sabia dessa. Sim, clássica, né? E mudou muito, né? Mas porque os conteúdos do jornal impresso eram muito mais complexos. Aprofundados. E o da TV é para família Simpsons. Instantaneidade. Tem que ser de fácil entendimento para um público geral. Então, eu não posso ter um conteúdo complexo, porque senão a Dona Maria ou o seu Joãozinho não vão entender. Por isso que havia essa percepção. Então uma matéria de jornal era uma folha inteira. Tipo, imagina uma folha inteira de uma matéria da Folha de São Paulo, na década de 70, sei lá, nem vamos muito longe. Era uma matéria, ocupava uma página inteira, né? E na televisão, enquanto a matéria, a boa sonora do jornalismo não pode ter mais do que 30 segundos, né? Aqui a gente faz um jornalismo diferente. Eu dou espaço total para o pessoal. A empresa dá, né? Tipo, nós não temos limite de tempo, porque... Isso também foi muito imposto pelo padrão de rede que a gente criou no Brasil, na comunicação. As emissoras em rede, onde as locais tinham um tempo curto. Então, Mas eu vou te fazer uma provocação. Vai lá. Ativando o arquétipo do explorador. Legal. Cada um vai levantar a plaquinha aqui, ó. Vamos pensar o cinema. O cinema, até décadas atrás, ele era mais falado, mais lento. De um tempo para cá, você entra na sala do cinema e você é bombardeado com movimento a todo momento. Por quê? Porque senão você dispersa a atenção. Ou você dorme, ou você relaxa. Exato. Quando nós temos uma sociedade que ela está crescendo, e falo crescendo organicamente, né? As crianças estão crescendo com o TikTok. E aí nós temos vídeos de 15, de 30, perigo, né? De 1 minuto. Automaticamente a atenção pelos produtos tradicionais também vai reduzir. Ou seja, um podcast como esse, de 1h30, são poucas pessoas que vão assistir. Por quê? Porque o público
Pelo contrário, tá? Muitas pessoas assistam, por favor. Mas aí, ó, a jogada é, vamos picotar isso aqui, ó, e jogar isso no TikTok. Pronto, acabou Isso, bater e a aí mesma Porque a gente discussão. falou de vários assuntos, né? Você puxa a atenção das pessoas para conteúdos diferentes. E você atinge dois públicos, o público que gosta de um conteúdo mais longo e o que gosta do conteúdo mais sketch. Por isso que tem uma teoria que fala que primeiro nós tínhamos o conteúdo em fluxo, televisão e rádio. E agora em arquivo. Sob demanda. Sob demanda. No Spotify. Pode falar Spotify? Pode, tem MW Pix. Nas plataformas. Então, hoje é tudo arquivado. Então, no primeiro momento, o que nós tínhamos? O disco, fita cassete, o CD, que eram maneiras de arquivar. Hoje está tudo na nuvem. Né? Então, essa conversa está na nuvem. Acessem lá. Qual é o canal? @PixTVHD. Não, eu acho legal essa provocação, porque tudo evoluiu, tudo mudou, né? Então, quer dizer, você não precisa mais ter esse processo engessado. O digital traz isso, né? A liberdade, né? Cada um cria o seu canal, né? A própria TV está perdendo audiência, TV aberta, né? Para as plataformas. Estava vendo um dado esse dia que a Globo, que é a principal emissora do Brasil, a maior audiência nacional em TV aberta, né? Nos domingos ela está perdendo para o streaming. Então, quer dizer, já com a conexão, com as TVs conectadas, as CTVs, eles conseguem medir que naquele horário a audiência que é metrificada pelo Ibope, né? Que tem um equipamento na casa de algumas pessoas do Brasil, em algumas regiões do Brasil, o número de TVs conectadas às plataformas de streams era extremamente superior. Você imagina isso na década de 80 com Faustão na Globo, né? Jamais se imaginaria. Sim. Né? Então, é essa convergência, e isso também é no conteúdo, na forma de você levar o conteúdo, né, Reginaldo? E de fazer publicidade. Vamos voltar para a publicidade Sim. agora. Nós temos a Netflix com publicidade agora. Nós vamos ter aí em breve a Amazon, que já é uma gigante, está trazendo publicidade também. Nós temos... Estava vindo para cá e li que o Mercado Livre criou o Mercado Ads. Nós temos Magalu Ads. Não sei se é esse nome, mas caminha para isso. Amazon Ads. Cada espaço vai ter as suas próprias publicidades. Por quê? Porque nós vamos ter nichos também, não só nas plataformas de conteúdo, mas nas plataformas de compra. Isso Tudo se tornou muito gigante e amplo, né? Esse é até um termo que eu estava pesquisando um tempo já, mas é um termo até que ainda não chegou muito no Brasil, que é o Branding Ecosystem, que você cria um produto específico, um produto central, e vai criando ramificações desse produto para sustentar outras formas de conexão. Tipo, por exemplo... vender o celular, depois vender o carregador do celular, não vou nem falar o nome, Sim. depois você vende o cabo do celular, então tipo, armazenamento em nuvem. Armazenamento a Apple faz muito bem isso, faz né? muito bem isso, por exemplo, né? Você vai criando outros produtos, outros ciclos de produtos, de serviços que sustentam aquele principal, a marca principal. Então, tipo, além de você vender o valor da marca como produto, como serviço, você vende outro leque de produtos, No né? caso da Amazon, a maior receita deles é o servidor em nuvem. Isso. Eles são fantásticos nisso e é o mais rápido que tem. A AWS, se eu não me engano. Só que eles têm o quê? Eles têm uma plataforma na boca do povo. E aí, vou explicar o porquê da camiseta que tu me perguntou nos bastidores ali. Essa é uma camiseta simples que todas as pessoas têm. Básica. É comum. A Amazon faz isso. Ela está no celular das pessoas. E aí fica no inconsciente que quando eu vou comprar uma nuvem, eu penso nela também. Porque se a plataforma dela funciona, eu quero que a minha funcione também. Sim. Né? Então fica no inconsciente aí para ativar o explorador, para eu comprar a solução, para eu ter aquela ferramenta. E nessa pegada que tu falou, desse ambiente de... Como é que é o termo que tu usou? Brand Ecosystem. Brand Ecosystem. E isso se analisa também a questão de vida útil e vida financeira das empresas. E a Amazon é a que... Numa década que eles analisaram, é a que teve mais resultados justamente pela opção de serviços. Sim. E eles fizeram um comparativo muito legal com a Meta. O que a Meta tem? Só rede social. Depende exclusivamente de anúncio. E de usuários, obviamente, que é quem vai consumir aqueles anúncios. Então, teve decadência, né? Então aí tu olha lá a fatia, a pizzazinha de produtos que a Amazon tem, é infinitamente... A gente citou dois aqui, né? E o Amazon Prime, que é o de vídeo que a gente tanto conhece, que é talvez até o mais conhecido, tem uma fatia pequenininha, assim,
A maioria é o e-commerce. Eles têm a Alexa, que é um produto deles, Sim. tem o Kindle, tem as lojas digitais de livros, Isso. e eles estão entrando no universo criptográfico. Então, a nova internet, a Amazon está ali, segurando a portinha. Quando essa internet abrir, a Web3, que vai ser tudo criptográfico, provavelmente vai ser na Eles nuvem da Amazon. E é muito louco isso, porque parece, como a gente fala nomes de grandes players, né, grandes empresas, parece um pouco distante de uma realidade que alguém pode aplicar no seu dia a dia como posicionamento. Mas se você vende um produto ou um serviço, tente explorar mais, perceber mais em qual leque de produtos você pode agregar aquele serviço, teu produto, tipo aqui a gente podcast. O que a gente pode agregar aqui? Vai ser um comercial, vai ser um merchan, outros materiais, vender depois uma caneca personalizada, por exemplo, do Estúdio 1. Criar outros produtos e outros serviços que agregam a esse produto principal que é nosso, né, no caso. Posso voltar para a narrativa de vendas? Os influenciadores, no primeiro momento, eles divulgavam os produtos dos outros. Muitos deles estão divulgando os próprios produtos. Por quê? Porque eles não precisam mais divulgar os produtos dos outros. Eles criaram isso que tu falou. Eles têm a possibilidade de que a marca deles vendam qualquer coisa. Então vamos imaginar aqui. Nós temos o podcast, que é um produto paralelo da Pix TV, que é um produto paralelo de uma outra empresa. Então vocês já estão caminhando para isso. Nós já somos uma ramificação do produto principal, que no caso é Pix TV. Então vocês já são, vocês já estão fazendo isso, né? E quando a gente aparece aí dentro de um ecossistema de comunicação que vocês têm, muito provavelmente as pessoas vão olhar, eu quero estar com eles. É o que a Amazon faz nesse processo. Ela possibilita que você tenha algum dos produtos. Se você lê, você tem lá. Se você ouve, você tem lá. Se você assiste, você tem lá. Se você armazena, você tem lá. E eles enxergam essa possibilidade de atender o usuário, né, de uma forma muito ampla. Muito ampla, né? Porque muito você ampla. vai precisar daquilo, das ferramentas, né? Você vai precisar e você vai procurar por isso. Falou da Alexa, o chat GPT com a Alexa não teria uma similaridade aí de... Em partes. Porque a Alexa, claro, ela tem a opção de responder, mas automatizar a casa, ela faz outras funções. A Alexa, ela está há um tempo já, eu até fiz uma pesquisa recentemente, ela chegou em 2019 no Brasil, e aí ela invadiu os lares da grande maioria dos brasileiros. Por quê? Porque ela é um assistente de voz. Né? Você consegue conversar com ela e ela tem aplicativos que são as skills. Então eu consigo colocar uma skill dentro da Alexa. Alexa, ative tal skill. Quero ouvir rádios. E ela vai colocar lá. Eu quero jogar o jogo do milhão. E aí ela instala lá. Alexa, conta piada para mim. Aí você instala uma skill de piadas. E pode fazer a gestão de algumas ferramentas que também são produtos da Amazon ou não. Aonde que tem essa diferença? A Amazon, ela colocou a Alexa para pesquisar na internet. Então, quando você faz uma pergunta, a resposta é, de acordo com o site tal, eu tenho essa informação. O que o ChatGPT faz? O ChatGPT não faz isso, ele não te traz a referência. Você não sabe de onde que aquela informação está vindo. Eu percebi isso também. Eu pensei, será que ele não... Inclusive, o robô pergunta, poderia me passar a sua referência de onde pegou a sua fonte? Eu vou testar isso, fiquei curioso. Cheguei em casa vou testar. Porque você não sabe? E talvez aí esteja o perigo. Mas aí a gente tem atualizações. Por exemplo, a Microsoft, que está injetando dinheiro no ChatGPT, já está testando a ferramenta fazendo pesquisa em nuvem. Já tem alguns agregadores de navegadores, que são as extensões, que você já consegue fazer pesquisa com os dados atualizados, com busca na nuvem, com o ChatGPT. Já tem soluções que estão surgindo por aí. Mas qual é o meu medo agora? Vamos trazer um pouquinho de arquétipo do vilão aqui para a história. Né? Bota a trilha aí musical de suspense. O WhatsApp mudou o nosso comportamento. O Google mudou o nosso comportamento. Todo mundo, se não a grande maioria, 99,9% das pessoas, pesquisa no Google. Imagina quando o Google trouxer o ChatGPT deles. As pessoas vão ter à disposição, na palma da mão, ok, Google, me responda tal coisa, e vai ter a resposta da inteligência artificial. Isso vai normalizar o uso da inteligência artificial. Todo mundo vai poder perguntar qualquer coisa. Será uma Siri remaquiada? É perigoso, porque vamos imaginar um provedor de internet.
E se eu pergunto no Google, tá, esse provedor de internet é confiável? E ele vai lá e busca no Reclame Aqui e diz, não é confiável. E você vai acreditar, mas porque o cara tem um negativo só no Reclame Aqui. É perigoso. Então, eu tô assustado com isso. Eu não sei o que vem por aí. Isso que a gente nem falou de metaverso. Isso que eu ia até falar, uma coisa que é dataficação, né? Que é, no caso, quando a gente fala sobre não só essa questão que a gente vê muita pontinha do iceberg, é quase isso, mas tem uma profundeza maior aí que a gente às vezes não tem um diálogo, que é a captação desses dados. Você captar o que a pessoa precisa, do que ela entende. Hoje, a gente, até o André Lemos, que tu cita na tua tese, ele fala muito sobre isso, né? Cybercultura e tudo mais. Cybercultura, posicionamento. Cybercultura é a cultura do digital, digamos assim. E aí, esse crescimento, essas informações antes estavam bem colocadas para grandes empresas, como o Meta, no caso hoje, que era o Facebook, a Amazon, o Google, Microsoft, o Google. As Big Techs, né? E as informações dos nossos dados, nossa localização. Tipo, hoje, se você for no Google e acessar no teu Maps lá, onde eu fui, ele vai te dar um mapa de onde você foi em todos os lugares. Inclusive aí, quem quiser dar uma verificada onde é que a pessoa tá indo, acessa lá, tu consegue acessar. Arquétipo do explorador. Mas tem que ter a senha da pessoa, né? Tem que ter a senha, mas tipo, é uma ferramenta que você, tipo assim, onde eu fui, de repente, pra comprovar alguma coisa, você consegue acessar onde você foi, dizer, olha, não, nesse momento eu tava aqui, nesse dia eu tava aqui. Tem um álibi, né? E a gente não faz nem ideia de como eles... A base disso tudo, né, de dataficação, que é o centro de informação global. Basicamente, ele tem a informação global de todo mundo que já acessou aqui, já colocou suas informações, o cartão, ele já sabe tudo sobre você. O Waze funciona assim, você permite a sua geolocalização e aí 10 carros andando lentamente, o Waze vai colocar no mapa que o trânsito tá vermelhinho ali a 10 por hora, 20 por hora. E não é você dizendo, vou avisar o Waze que essa rua tá parada. Não. É automaticamente essa coleta de dados, né? Claro, de forma criptografada, mas eles conseguem fazer essa coleta de você porque você deu a permissão. Cuidado com as permissões que você entrega aí na isso internet. que eu ia falar, tipo assim, hoje a gente tem essa datificação dessas empresas que já estão há um tempo, mas o ChatGPT, as novas AIs, elas que vão ter os nossos... Tipo assim, elas vão responder perfeitamente de acordo com o teu perfil. Se tem um perfil que vai conversar com ela, ela vai te entender, entendeu? E aí o perigo que vai responder o que tu quer, né? Exatamente. E assim como ele falou, assim como vai responder uma interpretação equivocada de uma empresa que tem né? O intuito daquilo ali é que ela consiga se conectar e te solucionar o teu problema. Então ela vai falar a tua linguagem. E você alimenta ela com a tua linguagem, é muito louco isso. Há alguns anos eu estudei um aplicativo chamado Réplica com K. Ele foi desenvolvido por uma mãe que perdeu o filho, mas tinha alguns vídeos do filho, então ela desenvolveu a ferramenta, né? Pagou um desenvolvedor para conversar como se estivesse conversando com o filho. Deu tão certo que eles criaram esse aplicativo. Eu imagino que esteja disponível ainda. Eu estou falando, mas eu não sei se ele ainda está disponível. Réplica com K.ai. E aí ele permitia que eu conversasse no modelo ChatGPT há anos atrás. Claro que não com essa quantidade de informações que o ChatGPT tem em sua base de dados. Mas isso não é de hoje. Eles já estão treinando essa conversa humanizada da ferramenta, porque é realmente uma conversação. E como é que isso nos pega? Porque a gente vive o marketing conversacional. O WhatsApp é marketing conversacional. O direct do Instagram, né? o messaging do Facebook, o Telegram, a gente conversa com as pessoas. E aí eles trazem uma ferramenta que conversa conosco. Isso é mágico, isso é encantador. Muito louco, porque a gente vem alimentando realmente há muito tempo. Inclusive um exemplo que talvez você respondeu ali achando que era uma brincadeirinha, aquelas coisas que você vai, tipo, não sou um robô, e você tem que selecionar, tipo, selecione um semáforo pra mim. Aí você vai lá e identifica o semáforo, você tá ensinando a inteligência artificial que naquele âmbito, naquele ambiente, o que é um semáforo. Então, tipo, cada passo que você faz na internet, você tá alimentando aquela inteligência, às vezes, não totalmente diretamente com uma ferramenta, né? Mas no redor também. Você usa um filtro que você envelhece. E aí eles vão conseguir mapear como que é o envelhecimento da pessoa, né? Você usa um filtro que se transforma em homem ou em mulher. E aí eles vão conseguir verificar como que seria isso. Hoje já tem sites que criam rostos de pessoas. Por quê?
porque a inteligência artificial conseguiu perceber nuances desses testes que no passado eram feitos no Facebook, por exemplo. Responda esse quiz, não sei o quê. E aí você respondia e eles iam aprendendo isso. Muito provavelmente o ChatGPT deve ter alguns bancos de dados aí que são nossos, que a gente compartilhou e deu permissão, e foi vendido. E tá ali as informações. E tá sendo jogado contra nós de novo. Até porque você loga com o seu e-mail, então provavelmente todos os seus dados que você tem ali no seu e-mail, ele vai te dar com base no que você já respondeu. Cuidado, como diz o Reginaldo, cuidado nos aceites aí. Cuidado. Reginaldo, queria te agradecer. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Não temos outros assuntos, né, que a gente tinha pautado, mas vai ficar para uma próxima, certamente. Com certeza. Um papo muito legal. Obrigado e parabéns por todas essas conquistas. Eu que agradeço. Foi mágico conversar com vocês, né? Espero que eu tenha traduzido o que é a minha pesquisa, né? E esse experimento que eu fiz nos últimos 30 dias. Eu vou jogar o resultado ainda na internet, eu quero explicar isso mastigadinho, como é que esse arquétipo explorador ele foi percebido por mim no digital e como que ele pode ser usado nesse processo de vendas. Quero deixar isso à disposição. Claro que na correria do dia a dia, primeiro eu estou só conversando com a minha rede social ali, mas em breve eu trago isso formal aí para as pessoas fazerem download gratuitamente e entrar no meu funil de diálogo, né? É isso aí. E fazer parte da comunidade dele. Fazer parte da comunidade, exatamente. Muito obrigado. Manu, obrigado pela companhia. Eu que agradeço. Recadinhos paroquiais aí para nossa audiência. Então, para seguir a gente nas redes sociais, @PixTVHD, já bota os seus dados lá, já tem a meta mesmo, já tá com todos os dados lá, não tem o que fazer. Já segue a gente lá. Mas faça parte da nossa comunidade, que é a família PixTV, compartilha nossos conteúdos, comenta. É muito legal saber, né, o teu feedback, o que você tá achando dos programas. Se você tem alguma sugestão também de alguém para vir aqui no podcast, você gostaria? Comenta aí e participe com a gente. Foi um prazer receber nosso amigo Reginaldo aqui e com certeza muitos assuntos posteriormente poderíamos falar. E agradecer a sua companhia até aqui. Isso aí, obrigado pela companhia. Siga a gente nas redes que a Manu falou e não esquece que a gente está também no Spotify. Até a próxima edição do Estúdio 1 e fique conectado aí na programação da Pix TV. Até mais. Até mais.